Olá! O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o bilinguismo. Você sabe o que é? O bilinguismo pode ser definido como o domínio de 2 idiomas. Isso significa que uma pessoa é bilíngue quando ela consegue se comunicar em uma língua além da materna. A importância da língua estrangeira hoje já não é mais novidade para ninguém. O fato de vivermos em um mundo globalizado e fortemente conectado faz com que a capacidade de se comunicar em diferentes idiomas seja algo cada vez mais valorizado. O bilinguismo, além de ajudar no aprendizado de uma nova língua e facilitar a comunicação, traz outra série de vantagens para as crianças. A busca por instituições de ensino que ofereçam um programa bilíngue na educação primária aumenta a cada dia. Uma escola preocupada com seus alunos deve adaptar-se da melhor maneira possível a fim de favorecer a todos e respeitar culturas diferentes. A inclusão de um aluno surdo em idade escolar vem sendo um tema frequentemente debatido na área de pesquisa em educação e é assegurado por lei. Aqui no estado de São Paulo, a Lei 16.279 institui o Plano Estadual de Educação no Estado e, dentro do plano, a educação bilíngue para a pessoa com deficiência ou algum tipo de limitação intelectual. Para falar sobre esse tema, recebemos a educadora especialista em neurociência aplicada à educação, Renata Maran. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Recebemos também a coordenadora do curso Old Castle, Beatriz Figueiredo. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. E recebemos também o gerente de produtos do IBEU, de forma remota, Márcio Crisóstomo, de Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, boa tarde. Eu queria começar com a Renata. Renata, explica pra gente o que é o bilinguismo, para que a gente se contextualize aí o que é essa forma de aprendizado. Obrigada, Mel, pelo convite. E, bom, quando a gente fala em bilinguismo, você adiantou um pouco falando do domínio de 2 línguas, né? Então, a pessoa fala o português, vamos falar do Brasil, que a gente tem como língua nativa a língua portuguesa, e o inglês, que é hoje tida como uma língua quase que universal, né? De conhecimento imprescindível para os dias atuais. Então, você fala o português, você fala o inglês, fala-se então na pessoa que é bilíngue. Ela tem o domínio de 2 línguas. Já na educação, nas escolas, quando a gente fala em bilinguismo, hoje a gente tem o colégio bilíngue, mas a gente também tem, por exemplo, o colégio internacional, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a diferença entre essas 2 formas, né? E existe o curso de idiomas, que são, na verdade, quando começou a se perceber a necessidade de aprender uma língua estrangeira, o primeiro passo foi o surgimento dos cursos de idiomas, né? E as escolas já com na grade curricular, com as aulas em inglês, mas numa carga horária muito pequena, então era aquele aprendizado básico. Nós estudamos inglês na nossa escola e imagino eu que seja numa escola pública ou particular, lá atrás você não saía fluente no inglês, você tinha o conhecimento básico. Hoje, a escola que se intitula bilíngue, o papel dela é formar esse aluno fluente, não só na língua nativa, língua portuguesa, mas também no inglês, que o Brasil traz como o principal, né? A gente tem alguns colégios bilíngues, tem o francês, a gente tem a escola italiana, mas se a gente for pensar no que realmente tem com maior número no Brasil, é a escola bilíngue com o inglês sendo a segunda língua, né? E aí ele precisa sair fluente. Como base para a gente começar a falar, seria um pouquinho isso, a gente fala, né? Sim, agora eu queria que você falasse um pouco, Beatriz, qual que é a diferença do bilíngue e do bilinguismo, porque a gente, me parece que há diferenças e há ali uma confusão entre os 2 termos, né? Explica pra gente, por favor. Primeiramente, obrigada por me receber. A diferença nessa questão de bilíngue e bilinguismo é que o bilíngue é aquele que domina 2 línguas, 2 idiomas diferentes, sendo normalmente o materno
e um segundo, que hoje é normalmente o inglês, mas ele pode ser o espanhol, o francês, seja ele qual for. E o bilinguismo é você dominar não só o idioma, mas dominar matérias escolares nesse idioma. Então, por exemplo, o bilíngue, ele normalmente vai te ensinar a falar sobre o cotidiano, sobre a sua vida, sobre o dia a dia, o rotineiro, aquilo que você está habituado a falar, com vocabulário normalmente voltado para isso e vocabulários específicos que é quando você busca por ele. Mas o bilinguismo, ele já vai te alfabetizar em outro idioma, trazendo, então, o que é ciências dentro do ramo escolar, em inglês e em português, o que é a filosofia, o que é a biologia, o que é, então, todas as matérias ali estão nos dois idiomas, o materno e o idioma no qual eles buscam, que normalmente é o inglês. Muito bem, eu acho que, não sei, me corrija se eu estiver errada, eu acho que a gente pode separar aí como o bilíngue é aquela pessoa que consegue ali estabelecer um diálogo, efetivamente, e no bilinguismo a pessoa consegue raciocinar, de fato, em outro idioma ali. Eu acho que, e aí eu acho que é uma grande avanço ali para que, de fato, a criança, a gente está falando aqui de crianças, mas eu acho que ao longo da vida dá para que outras pessoas também adquiram esse conhecimento, né? Correto. Muito bem. Agora, Márcia, eu queria que você falasse com relação à pessoa com deficiência. A gente mencionou isso no projeto, na lei aqui do Estado de São Paulo, e essa questão da pessoa com deficiência, de estar com essa porta aberta para o bilinguismo, é importantíssimo também. E aí eu coloco aqui uma questão que muita gente acha que, por exemplo, a linguagem dos surdos é uma linguagem universal e não é, né? Então fala um pouquinho para a gente disso, Márcio. Quando a gente fala de bilinguismo, né, a gente tende a achar que é só o português e o inglês em geral, né? Ou é o português e uma outra língua estrangeira, mas isso é um pouco um reducionismo do que é o bilinguismo. A visão de bilinguismo ela é muito mais holística, né? E ela inclui, como você mesma falou, a linguagem, né, dos surdos. Então, cada vez mais a gente olhar para o bilinguismo e olhar também a inclusão, né, das pessoas em geral com deficiência, e aí a gente não vai estar falando só da criança ou do adolescente, a gente está falando das pessoas com deficiência de uma forma mais holística, né, mais completa, vai ser parte do que a gente quer como bilinguismo na educação no Brasil, seja ela pública ou privada. Então, é muito importante a gente trazer esse tema, sim, para a discussão e encarar o bilinguismo como o aprendizado de uma língua adicional, seja ela qual for. No caso, Libras também é uma língua adicional e a gente tem visto cada vez mais isso se tornando relevante na educação no Brasil. Muito bem. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão também dos surdos e da linguagem de Libras, da linguagem de sinais aí para os surdos, que a gente tem realmente essa visão muito estreita de que é única e tal, mas não é. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso, Renata, por favor. Isso que o Márcio traz é muito fundamental, porque a gente vai para o campo da inclusão realmente, né? A gente fala do bilinguismo, como a Beatriz também colocou, é você ter o domínio de duas línguas. E, como o Márcio também bem colocou, não pensar só na língua estrangeira como uma outra língua, uma segunda língua. Eu dominar Libras, Braille e saber me comunicar com essas pessoas, isso também me torna bilíngue, isso também faz com que a gente traga essas pessoas para a sociedade de maneira inclusa, porque realmente inclusiva, né? Isso a gente está falando de inclusão. Então, quando a gente fala nas escolas, as escolas preocupando em ensinar o inglês para que saia fluente no inglês, ou o espanhol também, uma língua muito bem explorada por nós, né, no nosso país também, a gente não pode esquecer que nós temos uma parcela da nossa sociedade que tem a deficiência auditiva, né? E ela precisa também, a gente precisa conseguir se comunicar com ela. Então, a partir do momento que a gente começa a se preocupar com isso, as escolas também vão passar por um processo de mudança extremamente necessário, que é incluir no seu ensino o ensino de Libras. Não é
a pessoa deficiente auditiva que precisa aprender. Eu preciso aprender a me comunicar com ela. Isso também me torna bilíngue. E essa consciência, essa humanização é também a inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão, também é saber lidar com essas pessoas e se comunicar com elas, né? É muito legal isso que você está falando, Renata, porque a gente está falando aqui do indivíduo que está adquirindo um outro idioma, mas a gente pode também falar da pessoa que não tem deficiência, que pode se comunicar de uma forma plena Sim. com quem tem deficiência. Isso é muito importante. Muito. Isso faz... se você pensar, por exemplo, numa classe... a gente começou o nosso programa falando de crianças. A gente falar de uma classe onde tem só crianças e aquela criança acaba sendo excluída porque ela não domina, não fala, não ouve. Então, quando as demais crianças conseguem se comunicar, isso é um ganho para todo mundo. Beatriz, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, essa experiência, porque eu acho que é muito importante a gente esclarecer, de repente até para um pai, para uma mãe que está vendo a gente agora e que não pensou nisso como uma forma de aprendizado para o seu filho, que se abram as portas também para isso, né? Perfeito. Acho que a inclusão ela é muito importante a partir do momento em que a inclusão ela inclui a socialização dessas pessoas que têm essa deficiência. Normalmente elas ficam, como você mesma disse, de lado, acabam se sentindo excluídas justamente porque as pessoas não sabem como lidar com elas. E acaba ficando como se fosse esse peso somente para elas, de que elas precisam aprender a se comunicar com a gente. Mas a gente também precisa aprender, tem essa vice-versa, né? Eu ajudo, eles me ajudam também. E o engraçado de Libras é que é a linguagem de sinal brasileira, mas também existem Libras em outros idiomas. Então, Libras ela não é somente brasileira, existia Libras em inglês, Libras em francês, então Libras ela não é universal como muitos pensam. A Libras ela tem diversos idiomas também, mas pensando justamente na inclusão aqui do Brasil, das crianças, seria muito importante de que isso fosse sim, estivesse sim dentro de uma rede escolar, a Libras como um idioma necessário também. Hoje a gente enxerga o inglês, o espanhol como os mais necessários dentro do mercado de trabalho, dentro de possíveis oportunidades no futuro, e a gente não pensa que Libras também inclusive, hoje no Brasil a gente tem, né, as maiores comunicações dentro de redes alimentícias. Então, como é que uma rede alimentícia se comunica? Eles já quebraram um pouquinho disso, tornando tudo mais digital. Mas a humanização, ela acaba ficando à parte justamente porque a gente não tem esse treinamento. Então, isso já é grade dentro de matérias universitárias, mas por que demorar tanto? Por que esperar tanto para poder começar essa inclusão? Por que não começar desde a educação infantil? E é muito interessante. A gente entra num ponto muito legal, que é o quanto as crianças são esponjinhas para todo esse conteúdo. E aí a gente começa falando da criança no nosso programa, mas claro que adulto também pode assimilar o conteúdo, mas a forma e a rapidez com que a criança vai assimilar é indiscutível, né? Com certeza. Com certeza. E aí a gente, quando fala em Libras, também está dentro desse espectro, né? Com certeza. Agora, Márcio, fala pra gente, existem tipos de bilinguismo, como é que é? Como eu falei, né, o conceito de bilinguismo ele é muito amplo, né? Então, quando a gente olha para bilinguismo, a gente tem que olhar para o indivíduo como um todo e como que ele consegue articular a linguagem, né? Então, a gente não está falando só de um conteúdo, a gente está falando de uma dimensão cultural, de uma dimensão social, de qual finalidade que ele vai usar a linguagem. E é um processo que é construído ao longo da vida, né? Não é uma coisa que acontece, eu me tornei bilíngue hoje, eu tenho uns 10 anos e eu falo 2 idiomas e está construído. Não é assim, porque as nossas necessidades de uso do idioma, elas vão se modificando ao longo da nossa vida. Então, uma criança, por exemplo, de 10 anos, ela ainda não vai ter uma necessidade de saber uma linguagem jurídica, por exemplo. Então, isso não vai fazer parte do repertório dela. E, possivelmente, quando ela estiver na vida adulta, ela vai precisar desse vocabulário. E aí ela vai adicionar isso ao conhecimento que ela tem.
né? Então, esse repertório linguístico que a gente vai criando ao longo da vida e dentro dos diferentes contextos que existem, né? E das diferentes culturas também, porque tem uma dimensão sociocultural muito importante no bilinguismo, é algo que vai acontecer para a vida toda. Então, a gente vai estar sempre nesse processo de construção e de aquisição de novas experiências, novas palavras também, né? Obviamente, mas funções que a gente possa executar num segundo idioma, numa língua adicional. Então, o bilinguismo tem todas essas dimensões aí que torna ele um pouco não muito simples da gente definir. É muito legal isso, porque a gente coloca... a gente está falando aqui de incluir na grade da escola pública, por exemplo, o estudo do bilinguismo. E obviamente que me parece que a grande questão aí é que isso ativa um lado do cérebro da criança que faz com que ela tenha a percepção, que é isso que o Márcio falou agora, ao longo da vida. Então, quer dizer, ao longo da vida, conforme ela vai somando vocabulário, vai somando vivências, isso está muito mais fácil, porque ela foi ativada quando criança, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Renata, sobre essa diferença desse aprendizado da criança e do adulto. Sim. Porque a gente não pode desmotivar o adulto também. Não, ele com pode certeza. também ter esse aprendizado. Com certeza. Você até usou esse termo, vocês já ouviram falar do cérebro como uma esponja. E é verdade, quando nós somos mais novos, criança, esse cérebro, ele tá super maleável, né? Então, ele aceita muito mais fácil as informações, ele assimila com muito mais facilidade, com maior velocidade, né? No entanto, o Márcio falou da criança de 10 anos. Ela ainda não tem a maturidade para saber o que fazer muitas vezes com esse conhecimento que ela está adquirindo. Ela vai entender o seu uso e a sua necessidade, a sua prioridade, com o processo também de amadurecimento que vem com o tempo, né? E é esse o ganho do adulto. Enquanto a criança, o cérebro ele ainda está nessa plasticidade, né? Ele está mais maleável. Ela aprende mais rápido, com maior facilidade, por conta dessa plasticidade do cérebro, ele vai recebendo e ela vai sugando, né? A esponjinha vai absorvendo. Na vida adulta, o que nós temos de ganho? A gente tem de vantagem para não desestimular, mas que é verdade. Vocês devem perceber isso. Quando nós somos mais velhos, a gente entende como a gente aprende. A gente entende o jeito que a gente consegue gravar melhor as coisas. A criança, o adolescente, o cérebro absorve mais rápido, mas nem sempre eles percebem como que ele aprende. Então, quem está na sala de aula vê muito isso. Você fala para o aluno, olha, anota, escreve, ouça, presta atenção nisso. E aí, ainda mais hoje, na era digital, fazer e escrever é uma das grandes dificuldades, né? Mas para que eu preciso escrever, né? Ele não entende que esse processo da escrita ativa cognições no cérebro que facilita a memorização, facilita levar para o campo da memória de longo prazo, né? Eles não entendem porque a não maturidade, né? A falta ainda, eles ainda não se desenvolveram. Eles acham que não, que só o ouvir, que só o ter visto e entendi, já aprendeu. Nós adultos não. A gente percebe, a gente já passou por esse processo. Então esse amadurecimento faz a gente perceber. Eu, por exemplo, Renata, eu sei que para eu aprender, eu preciso escrever. Eu preciso olhar, eu leio, mas eu preciso anotar. Se eu faço isso e eu falo em voz alta, acabou, eu não esqueço mais. Talvez a Mel perceba que ela é mais visual. Ela precisa olhar mais para poder... isso te dá vantagem. Porque aí quando você está estudando, você já traz estratégias daquilo que você sabe que já funciona melhor para você. Então, mesmo que a gente não tenha aprendido lá na infância, não é por isso que a gente não vai aprender agora. A gente vai ter todas as condições de aprender do mesmo jeito. A nossa vantagem é que a gente sabe as estratégias. A vantagem do mais novo é que o cérebro está mais fresquinho e assimila mais rápido, né? Mas os dois
tem como conseguir com todas as condições. Isso é muito legal que você está falando, Renata, porque de fato a gente tem realmente percepções em momentos diferentes. Você falou da questão do escrever, eu também sou essa pessoa do escrever e do falar em voz alta, porque a gente tem ali, eu acho que facilita para a gente o processo, se ouvir, se for sonoro. A gente aqui que está aqui dentro de uma atividade do jornalismo que a gente precisa da nossa memória com constância, então a gente tem que criar esses gatilhos ali para de fato conseguir, né? E obviamente a gente não pode esquecer que tem uma série de outras questões acontecendo ao mesmo tempo, que para a criança são questões menores, né? Então, quer dizer, enquanto o adulto está preocupado com os boletos, com o aprendizado, etc., a criança está preocupada em aprender, né? Exato. Como é que é essa vivência em sala de aula, Beatriz? Eu acho que isso é muito legal a gente mostrar essas diferenças, porque a gente sabe que muita gente tem vontade e acaba desestimulada. Já passou da minha hora. Não passou, não. Não passou. Na verdade, não tem idade para aprender, né? A gente aprende até o nosso último dia. Então, mesmo que não seja um idioma, mas a gente alguma coisa está aprendendo. E o idioma é justamente o que a Renata disse sobre essa questão de percepção. Às vezes temos adultos, né? Esses adultos que dizem que têm muita dificuldade, que acabam desistindo, são aqueles que ainda não entenderam a forma de como aprendem. E eu gosto de falar que tudo é uma questão de prioridade. Então, enquanto o inglês ou um outro idioma não é uma prioridade para você, você acaba deixando outros afazeres acima disso. Uma criança não tem tantas prioridades. A prioridade de uma criança é ir à escola, é comer, é tomar banho, é assistir o desenho, é brincar. Então, essas são as prioridades de uma criança. Logo, é muito mais fácil acrescentar aprendizado no dia a dia. Enquanto você mesma disse, um adulto tem os boletos e tem a janta para fazer e tem a roupa para lavar. Então, acaba deixando com que essas prioridades fiquem acima do inglês. Então, quando que o inglês ou um outro idioma ele é visto como muito importante para um adulto? Quando ele é extremamente necessário. Então, quando impacta normalmente na própria evolução. Eu perdi uma oportunidade de emprego porque eu não tinha um idioma, eu perdi uma oportunidade de viagem porque eu não tinha idioma, que é quando essas pessoas começam a correr atrás do prejuízo, né? Então, o prejuízo é aquilo que acaba estimulando o adulto a aprender melhor. Normalmente, a gente não busca só por lazer, só por prazer, a gente busca porque a gente precisa. Enquanto a criança não busca, né? Normalmente, os pais colocam, vai estudar, vai aprender que isso aqui vai fazer diferença na sua vida, e aí a criança começa a se desenvolver. Eu tenho uma filha de 3 anos, e eu falo hoje o espanhol intermediário e o inglês, que inclusive o espanhol eu aprendo na Old Castle, e eu acabei ensinando para ela as cores, tentando entender essa forma de como ela aprende, pela repetição. Então, trazendo uma coisa que crianças gostam de fazer, que é como a gente trabalha dentro de sala de aula, vamos brincar, vamos pintar. O que criança mais adora fazer. Então, toda vez que a gente tem essa interação entre vamos brincar de pintar algum desenho, nesse pintar desenhos a gente sempre traz as cores em outros idiomas. Então, a criança ela sente que ela está brincando, mas na verdade ela está aprendendo. Então, hoje, se você fala as cores, por exemplo, para minha filha em inglês ou em espanhol, ela entende. Nem sempre ela vai conseguir reproduzir o som, mas entender qual é e saber qual é, sim. E para um adulto, o importante de ter um bom curso, uma boa escola bilíngue por trás disso, é justamente entender a necessidade daquela pessoa para aquele idioma na qual ela está aprendendo. Porque não adianta nada eu colocar um vocabulário avançado para uma criança e explicar sobre como um escritório funciona. Porque ela não sabe o que é um escritório. E vai ficar desinteressante, né? Correto. Sim. A diferença para o adulto. Não adianta eu virar para um adulto e ficar explicando as cores para ele, como pintar um desenho, porque aquilo ali para ele não é mais a realidade. Então, isso é importante também buscar quando a gente quer aprender um novo idioma. Buscar conteúdo no qual a gente precise utilizar. Porque senão, você mesmo disse, vai ficar chato, vai ficar entediante, eu vou desistir. E não é culpa do curso, não é culpa da escola, não é culpa do professor, mas as nossas prioridades não estão alinhadas normalmente. Eu vou te falar minha experiência, que a minha sobrinha também tem 3 anos, e a gente faz a mesma coisa com ela, de ir apresentando as cores, e aí a gente às vezes fala alguma cor que ela não sabe, ela fala, essa eu não sei, titia. E aí ela passa para outra, mas essa eu sei. E aí ela vai assimilando e tal. Como ela gosta, sempre gostou, desde muito pequenininha, de livros de história, eu faço assinatura para ela de livros de história em português. Agora eu já estou pensando em introduzir a do inglês, porque eu acho que... E aí, obviamente, que é adequado à idade dela, porque aí é um aprendizado que tem um suporte, né, de alguma forma.
E é bem legal isso, é muito legal essa... E ela não esquece não, elas não esquecem. Muito, muito interessante isso. Agora, Márcio, a gente sabe que as crianças, elas são muito curiosas, né? E aí, a criança, geralmente, quando ela está nesse processo de aprendizado, ela começa a apontar para as coisas e fala, isso aqui, fala como? Telão, cadeira, blazer, como é que fala em inglês? Então, ela começa a fazer essas associações, assim. Quanto isso é importante também para que essa curiosidade da criança é importante para que ela, de fato, fixe aquele aprendizado? Isso é fundamental, né? Em qualquer aprendizado que você, é o que a Beatriz acabou de falar, que você tenha um propósito de por que você está aprendendo aquilo. Então, nada melhor de você comer alguma coisa do que quando você está com fome, né? Fazendo uma analogia. Então, nada melhor do que ensinar para a criança um objeto, um vocabulário específico, quando ela sente essa necessidade. Porque a linguagem é isso, né? O objetivo fundamental da gente adquirir uma nova linguagem, né? Uma nova língua, é exatamente esse, é você poder se comunicar. Então, quando a gente está falando de bilinguismo, de ensino bilíngue, de ensino de, vou usar muito o inglês, né, que é a principal a língua franca no mundo, né, que é usada para comunicação no mundo todo. Quando a gente está falando de bilinguismo hoje, a gente está num estágio muito diferente do que quando a gente aprendeu inglês, né, ou quando a gente estudou inglês na escola, que era basicamente o ensino da gramática, palavras isoladas, aí depois você ia para o outro ano escolar e aprendia aquela mesma coisa de novo. E nesse movimento que está acontecendo nas escolas é diferente. Não é o ensino da matéria, é o ensino em inglês. Então, é o ensino através do inglês. Então, que a gente tenha uma abordagem, que a gente tem linguagem e conteúdo integrados. Então, a criança, ela está aprendendo a somar, ela já vai aprender os números também em inglês e como é que fala a soma, por exemplo, em inglês, né? Se ela está aprendendo as formas geométricas, muitas vezes a criança chega em casa, né, quando a gente está falando de educação infantil, a Bia e a Renata que estão aí sabem, né? Às vezes a criança chega em casa com um triângulo pintado em azul. E aí a mãe fala, mas que você fez na escola hoje na aula de inglês? Ah, só pintei. E tem um triângulo pintado em azul, né? Mas naquele triângulo pintado em azul, até chegar naquela produção, ela aprendeu a forma geométrica, ela aprendeu as cores, ela negociou alguns coleguinhas ali para poder usar aqueles materiais para pintar, ela aprendeu como é que é tinta, pincel. Então, ela trabalhou a coordenação motora fina para poder chegar naquela forma geométrica que ela já aprendeu em português e aprendeu em inglês também. Então, existe uma série de atividades integradas que são essa grande novidade, vamos dizer assim, né? O bilinguismo não é uma novidade, mas assim, essa forma que as escolas estão trazendo agora de ensinar o inglês dentro da própria grade, né? Então, hoje, nas aulas regulares, a proposta é essa, que o ensino do inglês, né, ele venha já integrado com as outras matérias e que explore também essa curiosidade da criança, porque eles vão trazer muito conteúdo, eles vêm ávidos por informações, né? Como a Renata falou aí, você também, Melissa, eles são mais esponjas, então vão querer, né, cada vez mais absorver conteúdo, e a melhor forma da gente prover esse conteúdo é quando eles estão pedindo. Isso é uma forma muito mais saborosa de aprender e de fixar o conteúdo. Nosso papo está excelente, a gente já acabou o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre bilinguismo. Não sai daí. Voltamos com a Lesp em Pauta e a gente está falando sobre bilinguismo. Muito importante esse assunto para que a gente
amplie nossos conhecimentos. A gente terminou no bloco anterior falando um pouco sobre a importância do bilinguismo, contextualizando as pessoas sobre o que é o bilinguismo. Agora, a gente precisa falar de um assunto aqui que é importantíssimo, que é a questão da formação dos professores. Renata, eu queria que você começasse falando sobre isso, porque a gente sabe que a gente está falando aqui de uma relativamente nova perspectiva inclusive para escolas públicas, e aí quem já está na rede de ensino precisa ter uma atualização com relação a esse conteúdo. E aí eu queria que você falasse sobre essa importância da formação do professor, que ainda não está garantida no currículo básico de formação de todos. Com certeza, Mel. Esse passo, a gente falando do bilinguismo, especialmente falando dessa pauta de inclusão que vocês estão trazendo, falando das Libras como sendo um idioma também de comunicação. Então, quando fala no bilinguismo, eu não posso pensar só no inglês, no francês, no espanhol, mas, por exemplo, Libras, quando a gente fala no universo da sala de aula, e a inclusão passa por essa formação, né? Se eu recebo um aluno deficiente auditivo na minha sala de aula hoje, todos os professores serão capazes de se comunicar com ele? Os colegas terão... Então, como que esse aluno vai se sentir incluso, né? Sendo parte pertencente, se as pessoas não conseguem se comunicar com ele, fica naquela coisa primitiva da mímica, quando não a gente quer falar mais alto, como se a pessoa fosse ouvir, né? E é instintivo, não é maldade. É instintivo você tentar se comunicar, só que você não tem o conhecimento realmente. O professor não foi formado, os colegas não foram. Então, quando a gente fala desse bilinguismo, a gente está falando de uma necessidade muito mais ampla. Eu preciso ter, tanto na esfera pública quanto na privada, quando você fala de inclusão, você precisa pensar que o professor que está recebendo esse aluno, ele é o primeiro a ser capaz de incluir esse aluno na sala de aula. Só que se ele não consegue se comunicar com esse aluno, como é que ele vai incluir, né? É um processo e é uma consciência importante para que gestores entendam que para oferecer isso para o aluno, eu preciso ter oferecido ao meu professor para que ele seja capaz de receber esse aluno e fazer com que esse aluno realmente faça parte dessa sala de aula. Porque senão a gente vai trabalhar, a gente não pode ser hipócrita, a gente vai colocar esse aluno lá e ele vai ficar de canto, porque o professor, ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir incluir. Então, a formação do professor é o primeiro passo para a gente conseguir receber esses alunos em sala de aula. E eu vou te falar outra coisa aqui, Renata, que eu percebo, e aí vocês realmente me corrijam se eu estiver errada, que é o seguinte: muitas vezes o aluno, ele precisa do aprendizado de Libras para conseguir se comunicar, as pessoas em volta não conseguem ter esse aprendizado, e aí ele desenvolve a habilidade de ler lábios. Não sei se vocês sabem, mas a gente no jornalismo tem como um dos princípios básicos, a gente não cobre a boca na hora do microfone, justamente para que as pessoas consigam fazer a leitura labial, né? Então, para que a gente consiga, de alguma forma, se comunicar. Mas é ainda muito restrito, desta forma, né? Sim. E aí, de fato, não alcança a inclusão que deveria ser para que todo mundo consiga, de fato, se comunicar plenamente naquele ambiente. Exatamente. Agora, levando em consideração isso que a gente está falando, Beatriz, eu queria que você fizesse também uma análise, um panorama do que temos com relação ao bilinguismo hoje. E aí, a gente falando também da formação dos professores no estado de São Paulo, no Brasil, e quanto a gente pode avançar nesse campo. Né, o quanto a gente ainda tem algo a aprender, né, a melhorar nesse sentido. Como a gente falou no bloco 1, eu acho que normalmente quem busca essa educação em Libras são as pessoas que precisam para se comunicar, mas os demais que necessitariam pela inclusão acabam não buscando. Então é muito importante, porque hoje a gente tem um mercado onde pouquíssimos dos nossos trabalhadores, pouquíssimos da pesquisa, dentre a pesquisa de trabalho, conseguem se comunicar em Libras. Então hoje nós temos
talvez nem 5%, não sei exatamente em relação à porcentagem, mas são porcentagens baixíssimas de pessoas que falam em Libras, que têm o conhecimento, que sabem onde buscar, como buscar. E é um curso que normalmente é até dado por prefeituras dentro de municípios gratuitamente. Mas as pessoas deixam de buscá-lo justamente por não ser aquela questão da prioridade. Então, eu não preciso lidar, mas é de extrema importância de que isso seja assim aplicado, como a Renata disse, é o primeiro passo para a inclusão, de que nós, não somente os alunos, mas que os trabalhadores saibam usar os idiomas para que possam incluir. É até engraçado, porque ontem eu estava conversando com alguns colegas do mesmo ramo, e eu ouvi uma história, inclusive, sobre uma aula de inglês, onde tinha um aluno no qual era surdo, e eu até perguntei se tinha um auxiliar dentro de sala, se tinha alguém para auxiliar esse aluno, considerando que o professor não sabia se comunicar em Libras, e ele disse que não, de que o aluno estava ali somente para aprender o inglês, justamente na leitura labial. E eu fiquei, mas como é possível se o professor não sabe se comunicar com ele nem em português dentro das Libras? Como é que ele vai aprender um outro idioma por leitura labial se nem o idioma dele a gente consegue comunicar? Então, é uma gravidade muito grande e, infelizmente, a porcentagem hoje de pessoas que sabem, que conhecem, que sabem, é muito baixa. Então, é um mercado que deve ser um pouco mais amplo, que deve ser buscado. E dentro hoje, de como eu disse no começo, de currículos extracurriculares dentro de faculdades, a gente tem isso como matéria, mas ela não é profunda. Então, não é uma matéria onde eu estou segurando que você E nem obrigatória. saiba. E nem obrigatória. Então, é muito importante de que seja, porque é justamente não só pela inclusão, mas é uma educação também. Então, tem muito para onde ir ainda tem como crescer bastante e é sempre importante que seja o quanto antes. Então, colocando isso dentro de grade escolar já para as crianças aprenderem desde pequeno, nossos instrutores, educadores, já corremos atrás também disso. Então, não só por nós, mas acho que a rede de ensino deveria ser um grande estimulador disso. Então, eles trazerem esses cursos para a gente também, porque não inclui só o educador em si, mas uma rede escolar como um todo. Sim, com certeza. Uma escola mais inclusiva também é uma escola interessante para todo mundo, né? Para a comunidade de um modo geral. Márcia, eu queria sua análise sobre isso. O quanto a gente pode avançar nesse campo dentro do estado, dentro do país, para que a gente consiga efetivamente ir para esse campo que eu estou falando de trazer esse atrativo para a escola. Hoje, com a globalização, a gente vive um fenômeno chamado de superdiversidade, né? Então, isso que a Beatriz e a Renata trouxeram, né? A gente está falando muito do ensino de Libras, que é uma pauta, obviamente, importantíssima, mas a gente tem uma grande diversidade. A gente tem um país que faz fronteiras com outros países de língua espanhola e que recebem comunidades de imigrantes que precisam também de educação formal, bilíngue. A gente tem linguagens indígenas diversas pelo Brasil e como a Beatriz chegou a mencionar, isso passa também por regulamentação. A gente precisa que haja regulamentação do ensino bilíngue como um todo, né? Das escolas bilíngues em inglês já tem um projeto que foi muito bem construído para ser homologado, mas não é o suficiente ainda, porque o bilinguismo, né, como eu já falei, não é só o inglês. A gente tem aí uma questão muito mais ampla que vai passar pela regulamentação e pela oferta também de capacitação para os professores, porque o professor precisa ter a oportunidade, isso tem que entrar no currículo, isso precisa entrar na grade, e isso precisa estar disponível para que os nossos professores cheguem, né, às salas de aula mais preparados para lidar com essa superdiversidade que a gente vive. A gente não pode deixar de mencionar que países desenvolvidos já têm esse estudo bilíngue, assim, de base. Isso é muito importante a gente mencionar, porque a gente percebe outros estrangeiros vindos para o Brasil que realmente essa questão é muito mais fácil de lidar. E aí eu queria colocar uma questão aqui para você, Renata, sobre a questão da cognição, né, do conhecimento, do aprendizado, o quanto isso é estimulador para a criança,
para a pessoa, né? Vamos tirar dessa questão da criança para falar da pessoa que está em aprendizado, né? Por favor. Eu costumo falar, Mel, que o cérebro, ele é como se fosse um músculo. Como a gente fala quando você vai para uma academia. Se você pega lá, você vai para a academia, você vai fazer um exercício e você faz num peso leve e você fica 2 meses fazendo naquele peso levinho, ele não vai desenvolver. Ele não vai. Então, quando a gente fala do processo de cognição, processo de aprendizado, ele também exige estímulo e ele também exige a força, a dedicação. Tem que doer. Se não doer, aprender, ele não cresce, ele não desenvolve. É a mesma coisa. Agora, se você vai aumentando o peso, você vai sentindo o músculo doer. No dia seguinte, você quase não anda, né? Quem já fez a experiência de ir à academia um dia achando que ia resolver a vida, como eu já fiz, e aí no dia seguinte você tá morta, você tá dolorida, você não aguenta. Mas se você faz isso lá 3, 4 vezes na semana, o seu músculo, ele vai aprendendo. Ele também tem memória. E ele vai gravando e ele vai crescendo, você vai desenvolvendo músculo. Numa linguagem simples, o cérebro, ele também se desenvolve assim. Você vai treinando, você vai forçando um pouco mais, você vai gradativamente aumentando o nível de exigência. E isso, na verdade, vai estimulando. Porque quando a gente fala do aprendizado, se você mantém o nível fácil, o cérebro é preguiçoso também. Ele também é preguiçoso. Se você mantém o nível fácil, vamos pegar os idiomas, e você fica naquele básico a vida inteira, ele se acomoda. Então, você vai saber o verbo to be e acabou. Você não evoluiu, você não entendeu a funcionalidade da língua, você não desenvolveu. Então, aumentar gradativamente o nível de exigência é estimular o cérebro. E ele vai criando novas cognições diariamente, ele vai aprendendo, ele vai gostando. Então, muitas vezes eu falo para os alunos assim, olha, eu sei que você não acredita, mas eu juro que aprender é legal. Eu juro que aprender é gostoso. Só que você tem que entender como você aprende. Então, por isso que você testa estratégias de estudo. Tem alguns que gostam da música dentro do ambiente para aprender e ele aprende melhor. Tem outros que não. Eu não. A música nunca funcionou. Eu brigava com a minha mãe, adolescente, falando que sim, que eu estava estudando e que eu estava entendendo. Que nada. Hoje eu sei que não, que a música me distraía e não funcionava. Eu preciso de um ambiente silencioso. E tem gente que não, que a música estimula o foco e a concentração. Ele vai entendendo e ele vai treinando e ele vai forçando cada vez mais o cérebro e ele vai gostando desses desafios. Então, o processo cognitivo, o processo de aprendizagem, ele precisa ser estimulado dia a dia com um nível mais difícil. É igual o jogo, passar de fases. Se você mantém uma coisa fácil, ele perde a graça. Não pode, tem que estimular um pouquinho a cada dia. Eu tô no time Renata, hein? Agora, Beatriz, a gente sabe que tem um valor muito grande quando a criança, vamos falar da criança, usar como exemplo aqui, tem esse aprendizado na escola, mas quando ela chega em casa, ela tem vivências que ajudam a estimular. E aí, quando ela não consegue ter essa vivência, isso também pode comprometer esse aprendizado? Temos os dois lados dessa moeda aí. Como é que é essa questão? Tem, porque as coisas só fazem sentido quando a gente consegue usá-las. Então, falando sobre formas de aprendizado, eu sou o tipo de pessoa que aprende explicando. Então, eu preciso aprender algo e explicar o que eu aprendi para que faça sentido para mim. Então, às vezes, esse fazer sentido é justamente você eu aprendi uma cor hoje e eu quero falar sobre essa cor hoje na minha casa. Minha mãe, eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, eles não vão entender e tá tudo bem. Mas coloca para fora, coloca o que você está pensando para fora, porque às vezes a gente reter esse conhecimento que a gente teve em somente um lugar, faz sim com que a gente não consiga adquirir aquela profundidade no aprendizado. Até trazendo um pouquinho sobre a história que a Renata estava contando sobre a academia, né, sobre a musculação. É a mesma coisa de ir à academia todos os dias e comer um McDonald's quando você volta para casa. Você vai ter um efeito?
não como você gostaria, porque apesar do estímulo físico ele acontecer, o fato da questão da alimentação, ela também precisa acontecer. Então é basicamente como aprender um idioma. Eu preciso aprender dentro da sala de aula, mas colocar o que eu aprendi para fora também. Então eu preciso trazer para uma vivência. Normalmente, se a gente não tem essa relação de eu aprendi e consegui colocar para fora, ela não faz sentido. Então ela fica arquivada. Dispersa. Exato, ela arquiva no nosso cérebro numa caixinha onde a gente não usa aquela lixeira, na pasta lixeira, e fica lá. Uma hora ela vai sumir, daqui 30 dias ela sumiu. Então você volta a perguntar aquele assunto e a pessoa fala assim: nunca vi isso. Fala, viu, porque fui eu que te ensinei. Mas como ela não teve essa vivência, ela não consegue colocar para fora. A minha vivência é música. Eu aprendi muito do inglês, inclusive com música. Eu ouvia, né, e eu conseguia ouvir uma música que tinha uma palavra que eu aprendi e ficava, nossa, eu conheço essa palavra. Então eu aprendi muito por essas relações. Se você tem estímulo zero fora do que você da sala de aula, você realmente vai ter mais dificuldade, não que não seja possível, mas você vai sim ter mais dificuldade para conseguir reter aquele conhecimento. Com certeza. Agora, Márcia, fiquei curiosa. E o seu aprendizado, como é que é? Porque são aprendizados aqui diferentes e é bem interessante para a gente entender justamente isso, a importância de que cada um tem um jeito próprio de assimilar e conseguir passar isso adiante. Sim. Fala pra gente, Márcia. É o que a Renata falou lá no início, eu até anotei aqui, né, das estratégias de aprendizagem, né, que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, cada um entende melhor o que funciona, como funciona, e ela mencionou lá no início, a vantagem de ser adulto, que a gente já consegue entender melhor, a gente não vai se sabotar, fingindo que está funcionando, mas não está, né? Então, no meu caso, eu aprendo muito ouvindo. Então, eu tenho que ler em voz alta, ou eu tenho que escutar, eu não preciso muito escrever, nem ver, mas eu tenho que a gente chama, né, uma memória auditiva muito mais forte. Mas isso está ligado aí a um processo individual, né? Só é importante a gente também, como professores, como educadores, a gente expor o aluno a diferentes formas de aprendizagem. Então, a gente ter diferentes estímulos para entender o que cada um vai entender o que funciona melhor. E aí você consegue ter uma abrangência maior para todos os tipos de estilos de aprendizagem. Márcio chegou exatamente no ponto que eu queria, que a gente tem, tanto para quem está aprendendo, quanto para quem está ensinando, ter esse leque importantíssimo para chegar onde deveria, né? Onde deve chegar. Agora, Renata, quando a gente vai pesquisar sobre esse assunto, tem muita gente que fala assim, eu tenho um pouco de restrição sobre a questão do bilinguismo, porque a pessoa pode perder a língua materna. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desmistificasse um pouco essa questão. Na verdade, não tem como, porque a Beatriz falou, essa vivência fora. Não tem como, porque, primeiro, quando a gente fala da língua materna, esse nome dado, língua materna, é justamente para trazer à tona a ideia do elo, do vínculo eterno que você vai ter. Quando a gente fala do vínculo da mãe com o filho, né, ao longo da vida, ao longo da vivência, se você se distancia da sua mãe porque você muda de país, se você se distancia da sua mãe porque você mudou de estado, não tem como ver com frequência, ou até lá mais para frente na vida, né, quando a gente perde a nossa mãe, esse vínculo é eterno, né? Ele é eterno, estando a mãe presente ou não. Trazendo para a língua materna, essa ideia de língua materna é justamente por isso, porque esse vínculo é eterno. Foi onde você, ainda que você, a não ser que você vá muito, muito novo, muito pequenininho, mas se você passou pelo menos a sua primeira infância, que é até os seus 6, 7 anos, você passou nessa vivência da língua materna, ainda que você se mude de país, ainda que você passe o resto da sua vida falando uma outra língua, quando você retoma, se alguém retoma, aquilo está na sua memória. E pode ser que exija um pouquinho mais de esforço, isso se você passou uma vida inteira, tá? Eu estou dando um exemplo dessas pessoas que às vezes nascem num país,
na sua primeira infância, 6, 7 anos, viveu ali, aí depois mudou para um outro país de uma outra língua e passou a falar ali. Ainda assim, essa língua está ali, arquivada. E a hora que ela for reativada por alguém que veio conversar com você, por você voltar para o seu país de origem por algum motivo, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, aquilo vai ser reativado porque ficou ali, está na sua memória. Ela está lá atrás, o cérebro vai resgatar, né? E quando a gente fala do bilinguismo, que a criança começa a estudar numa escola em que ela tem a língua materna, mas ela também tem, vamos pegar o Brasil como exemplo. Então tem a língua portuguesa, mas é um colégio bilíngue do inglês, ou ainda um colégio internacional. O exemplo que eu falo, o colégio que eu trabalho, ele tem o inglês, ele tem o alemão e ele tem o português, né? A criança que tem essa vivência, ela está recebendo as 3 línguas de uma vez. Muitas vezes as pessoas questionam, mas ela não vai confundir? Na hora de ser alfabetizada, ela vai ser alfabetizada em qual língua? Ela vai ser alfabetizada na língua materna dela, mas ela vai continuar a vivência com as outras 2 línguas e também ser alfabetizada naquelas 2 línguas. Mas ela não vai confundir? Por um curto tempo, até pode acontecer, ela está falando em português e traz uma palavrinha em inglês ou traz uma palavrinha em alemão, mas é um processo de ajuste. Sabe a Beatriz falou de lixeira, trazendo a linguagem do computador. O cérebro, ele tem várias pastinhas, então ele vai ajustar a pastinha do português, a pastinha do inglês, a pastinha do alemão. Vai ajustar. E com o tempo do amadurecimento, ele vai começar a selecionar na vivência e na funcionalidade da língua. Então, os pais, a família, a própria escola não tem que ter essa preocupação de que ele vai confundir, ele vai perder, não vai perder. A confusão ela é muito momentânea do processo inicial. Aos poucos, com o tempo e com o uso, isso vai se ajustando e a criança vai saber usar muito tranquilamente. Eu tenho uma vivência escolar e familiar. Eu tenho um casal de amigos que ela é brasileira e o marido dela, o pai, é croata. E os dois se conheceram e foram morar fora nos Estados Unidos, um país de origem da língua inglesa. Eles não queriam que os filhos perdessem a língua materna, que no caso deles era o português, que eles nasceram aqui, mas o pai, croata, não queria que os filhos não tivessem essa ligação cultural também da família e da origem dele croata. Então o que eles combinaram era, lá na escola, colégio americano, inglês, dentro de casa a mãe só falou, e eles foram pequenos, com 5, 6 anos, bem a primeira infância que eu comentei, ela só fala em português com eles e eles só falam em croata com os filhos. Hoje os filhos estão com 11 anos, o menino já tem 18, os dois falam o inglês da vivência deles normalmente e falam português quando eles vêm ao Brasil, conversam conosco em português normalmente, mas sempre que eles falam com o pai não responde se eles não falarem em croata e o pai só fala em croata com eles. E tá tudo bem, o cérebro ajustou, eles entendem as 3 línguas tranquilamente. Resumindo, a esponjinha é muito inteligente. A esponjinha funciona. A esponjinha funciona, é inteligentíssima. Agora, a gente está chegando no final da nossa conversa, que foi deliciosa, foi muito informativa e bacana aqui. E eu queria, só para a gente encerrar, Beatriz, qual que é a carga horária ideal para esse aprendizado? Isso é muito importante a gente entender, porque aí, de novo, comparando com o estudo de idioma, inglês, francês, espanhol, a gente tinha um conceito de, sei lá, uma aula por semana e tal, e a gente já percebeu aqui que não é esse o caminho, né? Na verdade, não existe uma carga horária correta, porque cada cérebro tem um tempo de foco diferente. Então eu consigo focar por 10 minutos, a Renata consegue focar por 20, sem interrupções. A gente fala que para aprender um idioma você precisa de contato, pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos. Dessas 2 vezes, normalmente 1 hora, de 1 a 2 horas por dia estudo, porque é conteúdo novo. E fora dessas aulas, colocar aquele aprendizado de 50 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia que você teve, colocar para fora. Então, é basicamente a questão da repetição.
Eu aprendi, eu retive aquele conteúdo naquele momento e eu vou ficar repetindo aquele conteúdo até a minha próxima aula, que é onde eu vou aprender coisas novas. Então, no mínimo 2 aulas por semana, mas isso de 1 a 2 horas. Porém, nada impede com que você faça mais, desde que você tenha essa percepção de que você consegue aplicar aquilo que você aprendeu em 1 hora nos outros dias da semana também. Então, vai depender de um para o outro, mas normalmente essa média de 1 a 2 horas de estudo por dia, ela é suficiente. Muito bem, eu queria agradecer. Márcio, muito obrigada. Queria já começar os agradecimentos por você. Muito obrigada, viu, a disponibilidade de todos de vir conversar conosco e trocar essa ideia fantástica. Muito bem, gostei muito. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Agradecer Boa Renata. tarde, tá tudo bom. Renata e Beatriz também que estiveram aqui conosco. Muito legal a gente aprender e aí colocar uma coceirinha ali no pessoal de casa para que as pessoas procurem, pesquisem melhor, até de novo, para colocar nas escolas públicas esse aprendizado também. Sim, obrigada, com certeza. Renata. Obrigada, Beatriz. Eu que Obrigada. agradeço, Mel, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer conhecê-la, conhecê-los também, poder compartilhar um pouquinho do que a gente conhece com as pessoas que estão em casa. Muito bem. Esse foi mais um Alesp em Pauta. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa aqui e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.